Olá, meus queridos, vamos ao estudo da lição de quinta-feira, dia 20 de agosto, a lição 8, que fala sobre como Jesus compartilhava a mensagem com as pessoas. Jesus, ele procurava sempre o melhor das pessoas. Ele tinha uma forma de olhar as pessoas diferente do que as pessoas fazem hoje. As pessoas hoje, elas veem o exterior. Jesus olhava para o interior das pessoas e ele via o que a pessoa tinha de bom. Mesmo que a pessoa fosse uma pessoa assim, que não tivesse muitas qualidades. É o caso de Mateus, na coletoria de impostos. Jesus chegou para ele e disse, segue-me. Foi o que ele fez com Nicodemos, foi o que ele fez com a mulher pecadora que todos queriam apedrejar. E Jesus via naquela pessoa, uma pessoa com um potencial para o futuro. Cristo, ele tinha esta atitude de valorizar as pessoas. Há pessoas assim hoje em nossa igreja, pessoas que têm um cristianismo verdadeiro dentro de si. Conheci uma senhora numa igreja que ela me fazia lembrar sempre a história daquela mulher, que ela sempre falava bem das pessoas. Mesmo que a pessoa tivesse um defeito, ela sempre achava uma coisa boa para falar da pessoa. E um dia o irmão da igreja, indo fazer trabalho missionário junto com ela e outros irmãos, passaram por um terreno e estava ali a carcaça de um cão, estava assim em putrefação, e todos fecharam assim o nariz para não sentir o odor daquele corpo em decomposição. Aí o irmão da igreja falou para o outro, vamos ver se ela acha alguma coisa boa naquele cachorro morto. Disse, olha irmã, que cachorro fedorento, que coisa terrível. A mulher olhou e disse, mas tinha os dentes muito bonitos. Ela conseguia ver ainda uma coisa boa, mesmo no meio daquela putrefação toda. Jesus, ele olha para o ser humano com todos os seus defeitos, com todos os seus pecados, sua forma de agir é assim, destrambelhada, e ele então consegue ver o melhor. Quando Jesus ensinava as pessoas, ele falou de 3 grandes parábolas, que mostravam a forma como as pessoas reagem hoje em dia. Ele falou, por exemplo, de uma parábola, como por exemplo as 10 virgens, que enfatizou a importância de uma vida consagrada perante Deus. Ele falou da parábola dos talentos, onde fala de como a pessoa deve ser fiel a Deus nos dons que Deus entregou para os seus filhos. E ele falou da parábola da separação das ovelhas e dos cabritos, mostrando como deve ser genuína a vida de um cristão, para que ele tenha uma autenticidade como ovelha. Essa deve ser, então, a preocupação de um cristão. Eu preciso ser ovelha. E para que eu seja ovelha, eu tenho que permitir que o Espírito Santo trabalhe no meu coração, para que eu tenha as atitudes que Jesus possuía no trato com as pessoas. Aí a pergunta número 7, que fala de Mateus 25, 31 a 46. Como Jesus descreveu o cristianismo genuíno ao falar da parábola da separação das ovelhas e dos cabritos. Quais áreas do ministério Jesus mostrou que deve ser assim colocado em foco através dessa parábola? Aí nós temos então a passagem bíblica que fala então que Jesus Cristo, ele ao falar então de sua segunda vinda, ele disse o seguinte, quando pois vier o Filho do Homem na sua glória, então se assentará no trono da glória, e diante dele serão reunidas todas as nações, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me acolheste, estava nu e me vestiste, adoeci e foste me visitar, estava na prisão e foste me ver. Então os justos perguntarão, Senhor, quando que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando, Senhor, te vimos forasteiro e te acolhemos? Ou quando te vimos nu e te vestimos? Quando te vimos enfermo na prisão e fomos te visitar? E Jesus responderá o rei, em verdade vos digo, que sempre que o fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, mesmo o mais pequenino, a mim o fizeste. E Jesus então dirá aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque eu tive fome e não me deste de comer,
Tive sede, não me deste de beber. Eu tive na prisão, não foste me visitar. Estive enfermo e não foste me ver. Então, os que estiverem à sua esquerda vão perguntar ao rei: quando é que te vimos com fome? Quando é que te vimos com sede, forasteiro ou enfermo, e não te atendemos? Jesus dirá: sempre que vocês deixaram de fazer a um desses meus pequeninos irmãos, vocês deixaram de fazer a mim. E esses irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Viver a vida que Jesus sonhou para todo cristão. Essa deve ser a nossa meta. Então, que área do ministério Jesus exemplificou o que deveríamos, assim, ter como meta nessa parábola que Jesus contou? Então, as áreas do ministério é que o verdadeiro cristão, ele serve a Deus e serve ao próximo. E Jesus mostrou 4 áreas que a pessoa pode trabalhar. Por exemplo, dar de comer ao faminto, dar de beber ao sedento, visitar os doentes e os enfermos e visitar os presos também. E isto é cristianismo real. Muitas vezes nós nos preocupamos com aquilo que é passageiro, com aquilo que nós fazemos e ficamos sobrecarregados. Conta-se a história de 2 homens que queriam visitar Belém. E eles planejaram assim a viagem para que pudesse chegar na época do Natal. Um deles só estava preocupado com a viagem. Eu tenho que chegar, eu tenho que me hospedar, eu tenho que procurar um local onde eu possa ficar. E esse homem focou ali a sua viagem somente nesta meta. E então ele foi se preocupando com a viagem, com o seu lanche. O outro, ele não estava preocupado muito com isso. Ele foi fazendo sua viagem, quando encontrava uma pessoa com um problema, ele ajudava. Quando via a necessidade de uma pessoa, ele parava. Muitas vezes repartiu o seu lanche com outras pessoas. O primeiro chegou na época natalina, viu os festejos, mas o outro nunca chegou, porque ficou no meio do caminho preocupado com as pessoas. O primeiro viu apenas a festa, mas o outro viveu o verdadeiro espírito do cristianismo, que é justamente cuidar das pessoas. E é justamente essa a preocupação do Senhor Jesus Cristo, que nós vivêssemos essa expressão do cristianismo. Então, quando ele contou a parábola da separação das ovelhas e dos cabritos, ele quis dizer justamente isso. Aquele que faz a minha vontade está atendendo a pessoa que está ao lado. Além da fome e sede física, há também a fome espiritual, que só Jesus pode satisfazer. Algumas pessoas sofrem de forma física, algumas pessoas sofrem de forma psicológica, algumas pessoas têm problemas de traumas e precisam ser atendidas. E levar essas pessoas para o pão da vida significa fazer a obra do verdadeiro cristianismo. Quando nós atendemos o próximo, nós vencemos o egoísmo e atendemos Jesus Cristo. Todo cristão, diz Ellen White no livro Beneficência Social, na página 17, todo cristão deve cultivar a bondade e a compaixão de Cristo em seu coração. Não deve se distanciar dos tristes e dos aflitos, dos necessitados e dos angustiados. Antes, deve suprir suas necessidades como Cristo o faria. Eu fui órfão e lembro-me que numa tarde estávamos sem nada para comer em casa. Minha mãe disse: vamos se ajoelhar, porque no livro de Tiago diz que Deus cuida dos órfãos e das viúvas. E quando nós terminamos de orar, 15 minutos depois, um irmão da igreja que trabalhava numa rede de supermercado bateu na porta da nossa casa, buzinou com o seu fusquinha naquela época e disse: irmã Rita, eu vim trazer para a senhora uma coisa especial. O meu gerente disse para que eu visitasse todas as lojas e pegasse todas as embalagens que não estavam mais apresentáveis, mas que estavam dentro do vencimento, os produtos, e eu trouxesse para a minha igreja. Sabe de quem que eu lembrei na hora? Eu me lembrei da senhora e dos seus 7 filhos. Eu vim trazer para a senhora, então, tudo que eu recolhi. Irmãos, quando ele abriu o capô daquele fusquinha, todos começamos a chorar de alegria, porque estava lotado de coisas, de alimentos para a nossa família. Minha mãe perguntou: irmão, eu estava orando para que Deus nos desse o alimento. Eu disse: irmã, então Deus ouviu sua oração. E a minha mãe perguntou: irmão, que hora que o seu gerente disse que o irmão pegar essas coisas? Meu gerente disse exatamente às 16 horas. Ela disse: foi justamente nesse horário que nós estamos ajoelhados, clamando a Deus. Queridos, Deus se alegra quando nós fazemos o bem para as pessoas que estão ao nosso redor.
Por isso, Ellen White diz, todo cristão deve desenvolver, deve cultivar a bondade e a compaixão de Cristo no coração. Não podemos, assim, nos afastar daqueles que estão necessitados, daqueles que estão em angústia. Às vezes uma palavra amiga é o suficiente. Um diácono estava na frente da igreja, passou um mendigo e disse, amigo, pelo amor de Deus, o senhor tem alguma coisa para me dar? Ele disse, meu irmão, me perdoe, eu não trouxe a carteira hoje. Ele disse, não é preciso dinheiro, só o senhor me chamando de irmão já aqueceu o meu coração. Está vendo? Havia um padre que ele separava sempre umas moedas, deixava no carro dele, para entregar aos meninos pobres no farol. Pois ele, assim, quando parava no farol, ele já pegava a moeda, havia uma criança, ele dava e passava a mão em cima da cabeça da criança. Ele deu isso para umas 3 crianças. E então a 4ª criança viu a bondade daquele homem e chegou perto dele e disse, tio, me dá uma moeda, tio. Ele disse, meu querido, acabaram-se as minhas moedas. Sabe o que o menininho falou? Passa pelo menos a mão em cima da minha cabeça. Estava carente de afeto. Está vendo? Como muitas vezes uma palavra amiga, um afeto, uma conversa, o escutar uma pessoa se transforma numa bênção para a vida dessa pessoa. Temos que abençoar outras vidas através da nossa vida. Eu me recordo que fui uma vez fazer palestra numa empresa no interior de São Paulo e eu pensei, lá pode não ter restaurante, eu vou levar uma marmita. Preparei uma marmita, deixei dentro do carro, numa vasilha Tupperware e fui então até aquela cidade para fazer a palestra. Chegando lá, o gerente disse, não, brasileiro, aqui nós temos restaurante, vem almoçar conosco. Eu almocei com eles e voltei para casa, ali umas 5 horas da tarde, para chegar em casa em torno de umas 7 horas. E enquanto eu estava subindo um viaduto, o carro, na hora de descer o viaduto, o carro morreu. E eu desci no embalo até o final do viaduto para me afastar do trânsito e ficar perto da calçada. Parei o carro e pensei, o que será que aconteceu? Olhei para o combustível, o ponteiro estava mostrando que tinha ainda meio tanque. Eu pensei, não pode ser combustível. Será que é a bomba de combustível? Será que é alguma coisa, a bateria arriou? E parei o carro. Na hora que eu parei o carro, que eu desci, havia um mato perto, um matagal. Um homem levantou-se e eu fiquei temeroso, porque ele veio na minha direção. Eu disse, Senhor amado, vai me assaltar. Senhor, me protege. Aquele homem disse, moço, calma, calma. Levantou a camiseta e disse, eu não sou bandido, eu não tenho arma. Moço, o que aconteceu com o seu carro? Eu disse, o carro parou de repente. Ele disse, olha, levanta o capô. Eu levantei o capô, ele disse, dá na chave. Ele disse, já sei o que é. Falta de combustível. Olha, aqui do lado tem um posto de gasolina. O senhor tem dinheiro aí, eu vou lá comprar para o senhor. Eu fiquei meio temeroso, mas dei para ele o dinheiro, ele foi lá, comprou 10 reais, colocou no tanque, disse, bate na chave. O carro pegou. Ele disse, moço, você tem alguma coisa que eu possa me alimentar? Eu disse, olha, que coisa incrível. Eu fui fazer uma palestra hoje numa empresa, levei uma marmita, a empresa tinha restaurante, e eu estou com uma marmita aí, eu vou dar ao senhor a marmita. Ele disse, moço, foi Deus que mandou o senhor aqui. Eu estava ali naquele cantinho orando a Deus, pedindo, Senhor, manda alguém para me trazer alguma coisa para comer. E o seu carro parou exatamente aqui. Então, o senhor foi mandado por Deus. Ele disse, moço, muito obrigado, que Deus o abençoe. Eu posso pedir uma coisa para o senhor? O senhor é evangélico? Eu falei, sou evangélico. Posso pedir uma coisa para o senhor? O senhor pode fazer uma oração por mim? E ali no meio da rua, coloquei a mão no ombro daquele homem e fiz uma oração por ele. Ele disse assim, meu amigo, vou dizer uma coisa para o senhor. Olha, eu estou muito desalentado da vida. Eu sou um mecânico profissional. Eu tinha uma oficina muito grande. Eu perdi tudo por causa de mulheres. Me envolvi com mulheres, acabei com o meu casamento. Entrei numa igreja evangélica, me envolvi com as irmãs da igreja, eu sou incorrigível. Eu sou um viciado em sexo. Então eu estou com a vida destroçada. E Deus me deu hoje um alento de que viria alguém para me ajudar espiritualmente. Eu disse, amigo, eu sou da igreja adventista. Eu posso dizer ao Senhor que é preciso procurar a Deus, não fique nessa vida. Ele disse, moço, Deus mandou o Senhor até aqui. Eu agradeço pela oração, eu digo ao Senhor, eu vou procurar uma igreja e eu vou entregar novamente minha vida nas mãos de Jesus. Irmãos, quando eu fui embora, eu fui com lágrimas nos olhos e pensando assim, desde manhã, Deus me ajudou a providenciar, a fazer essa marmita, para que uma pessoa pudesse ser então atendida. Quando eu penso nisso, eu penso no que Jesus nos ensinou. Jesus, ele dava prioridade para as pessoas e para o evangelismo. Por isso, no estudo de hoje, qual é a prioridade que nós estamos dando para os ensinos de Jesus?
Muitas vezes nós nos desenvolvemos em tantas coisas na igreja e no trabalho, numa agenda assim que nos consome. A gente corre para lá e para cá, fazendo programação, procurando fazer o melhor para a igreja e nos esquecemos até das pessoas. Por isso é importante que nós coloquemos um pouco de foco nas pessoas. Jesus disse, olha, vocês podem fazer de tudo, mas se vocês não se interessarem pelo ser humano, pelo próximo, de nada vai adiantar. Foi o que ele disse para aquele homem que perguntou, quem é o meu próximo? Jesus mostrou na parábola do samaritano que aquele homem que estava de viagem, mesmo ele estando ocupado, ele parou para atender o samaritano. Por isso é importante que nós possamos entender que Deus deseja que nós façamos o melhor pelos nossos semelhantes. Um ancião de igreja disse para o pastor, pastor, eu fui duramente criticado. Eu não quero mais o meu cargo. Daqui minha carta de demissão e eu não volto mais nessa igreja. O pastor disse, irmão, releve isso. O pastor não adianta falar. Eu já tomei minha decisão. O pastor se calou e disse, já que o irmão tomou a decisão, quem sou eu para demover o irmão da sua decisão? Eu espero que Deus toque no seu coração. Ele disse, pastor, não vou nem assistir o culto hoje. O pastor disse, irmão, vai embora para casa? Vou embora agora. O pastor disse, irmão, no caminho de sua casa tem uma família e tem uma senhora que é viúva, tem 4 filhos. Teve um casal da igreja que me deu R$200. O irmão poderia passar lá, eu dou o número da casa, o irmão entrega esses R$200, porque enquanto eu vou pregar na igreja, o irmão vai para casa, leva esse dinheiro para essa pessoa. Está bom, me dá o dinheiro aqui. O pastor deu o dinheiro para ele, o homem foi embora. Quando foi no domingo à noite, o irmão estava lá. O pastor disse, você disse que não voltava mais na igreja? Disse, pastor, aquela experiência de ontem mudou minha vida. Como assim? Eu levei os R$200 para aquela família, pastor do céu. Quando eu disse para a mulher que eu havia trazido aquele dinheiro, ela não me deixou nem explicar, mas ela chorou como uma criança, elogiou tanto a igreja, elogiou o pastor, disse que nós somos verdadeiros anjos, que trabalham em favor das pessoas. Eu fiquei constrangido, pastor. Nem disse para a mulher que foi o casal que mandou aquele dinheiro. Pastor, aquilo mudou a minha vida. Quando eu vi o brilho no olhar daquela mulher, das crianças, eu disse, meu Deus, eu não posso abandonar o teu trabalho. Pastor, eu voltei para a igreja e agora para cuidar dos meus irmãos de forma mais real. É isso que Deus quer que nós façamos, que Jesus deseja. Ele quer que nós sejamos ovelhas que cuidem de ovelha. Deus nos abençoe. Esse era o foco de Jesus, a prioridade dele. E ele vai cobrar isso na sua segunda vinda. Quando vocês fizerem a um desses meus pequeninos, vocês fizeram para mim. Que Deus abençoe a tua vida. Que possamos mudar o foco do nosso trabalho hoje, olhando para as pessoas e não tanto para o trabalho. Deus abençoe, que nós possamos ser abençoados nesse dia, em nome de Jesus. Amém.